Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade à parte de conjuntos numéricos. Essa aula ela ficou dividida em 3 partes, certo? Primeira parte, falei a introdução sobre os conjuntos numéricos e falei sobre conjuntos dos números naturais. Irei falar agora, no caso, sobre os conjuntos dos números inteiros e assim sucessivamente, dando continuidade ao conteúdo, beleza? Então, vamos para a tela aqui do computador. Falando então sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros foi a necessidade que surgiu da contagem e com isso, devido já ter a criação dos números naturais, mas devido à necessidade de retirada de valor, de representar algo negativo, foi então que surgiu a necessidade dos números inteiros, já que eles tornam-se, já que antes, somente os números naturais não supriam essa necessidade. Então, com isso, devido à evolução, foi tendo a necessidade dos números negativos. E com essa necessidade de suprir isso, então os números inteiros, eles ficaram compostos da seguinte forma. É composto pelos números naturais, inteiros positivos e o zero, mas agora também tem a parte dos números inteiros negativos. Beleza? Foi incluído então os números negativos no pacote, digamos assim. Então, mas Emanuel, o número inteiro ele é representado pela letra Z. Por que não então com a letra I? Por que é representado pela letra Z? Devido à palavra Zahi, uma palavra em alemão que significa número, certo? Então, com isso, o conjunto dos números inteiros, por este motivo, é denotado com a letra Z, beleza? Então, o conjunto dos números inteiros, ele é composto pelo quê? Ele é composto, então, da seguinte forma. Vou colocar aqui alguns pontos. Por quê? Porque ele vai de menos infinito até mais infinito, certo? Então, por esse motivo que a gente representa aqui com um ponto devido a isso, beleza? Porque no caso agora os números inteiros são representados por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tanto para a parte do negativo quanto para a parte do positivo, beleza? Podemos também representar os números inteiros através de uma reta. Então, aqui está a figura da representação de uma reta para os números inteiros, beleza? Sabendo disso, então, vamos verificar as observações referentes aqui. Primeiro, não há número inteiro em forma de fração ou decimal. 0, alguma coisa, 1,2, 1 sobre 2, não há número inteiro em forma de fração. Não há dessa forma. E da mesma forma que a gente teve nos números naturais, aqui também nos números inteiros, nós vamos ter os subconjuntos destes números. Então, primeiro subconjunto é o subconjunto dos números inteiros não nulos. No caso, então, é retirado o zero, Então, no caso aqui, não tem o zero devido ao asterisco, beleza? Segundo ponto é o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, se nós observarmos, é necessário a gente incluir um sinal de mais embaixo, certo? Igualar, e se nós observarmos, este valor é igual ao dos números naturais, beleza? E agora, o conjunto dos números inteiros positivos. Somente os números positivos. Nós observamos aqui, nós precisamos retirar o zero e todos os números negativos.
Então, para retirar o zero é necessário o asterisco. E para tirar os números negativos, é necessário o sinal de positivo. Por esse motivo, então, que pegamos o 1, 2, 3, 4 e se nós observarmos, este número aqui, esses valores aqui, é igual o subconjunto lá dos números naturais com o asterisco, retirando o zero, beleza? E agora, o conjunto dos números inteiros não positivos. No caso, a gente vai de 0 até menos infinito, ou de menos infinito até zero, certo? Mas, para isso, é necessário nós colocarmos o sinal de negativo nele, beleza? Sempre observar, né, galera? Que o valor que a gente quer, a gente vai deixar a seta. Se nós queremos representar os valores positivos, vai ser a seta do positivo. Se queremos representar os valores negativos, será o sinal de negativo, beleza? E agora, o conjunto dos números negativos. Então, além dos positivos, também irá sair o zero. Com isso, se nós lembrarmos, no positivo a gente precisaria do mais e do asteriscozinho. Agora aqui a gente vamos precisar do asterisco e do menos, tá certo? Então a gente não vai ter, retirou o zero e todos os números positivos, beleza? Uma observação aqui que já se cabe nessa situação é a questão do módulo ou valor absoluto de um determinado número inteiro. Por que então estamos falando sobre isso? Porque a gente estamos falando sobre números negativos, certo? Então, para nós representarmos um número negativo, vamos supor aqui menos 2, esse valor, para chegar até a reta do zero, ele andou 2 casas. Então, a gente, na hora de falar, tem que falar que andou 2 casas, porque senão pode haver ambiguidade nessa interpretação. Então, podemos determinar na reta numérica a distância de qualquer ponto em relação à origem, que é a representação do zero, né, onde o zero é fixado, a distância entre qualquer ponto e a origem da reta. Então, nós chamamos de valor absoluto ou módulo de um número associado a esse ponto. Exemplo no caso, o valor absoluto de mais 4 são 4 unidades, beleza? Que é a distância da origem do zero até o ponto 4, certo? Da mesma forma, o módulo de menos 3 é 3, porque é a distância de menos 3 até o zero, a origem, né? Então ele andou 3 casas. Por que isso, Emanuel? Isso é bastante relevante quando a gente, um exemplo, está na casa do negativo e queremos nos dimensionar para a casa do positivo. Então, vamos supor que a gente está... Vou fazer aqui um desenho esquemático de uma reta, certo? Vamos supor aqui que nós tenhamos essa reta aqui. Aqui está o valor de 0, aqui 1 e aqui 2. Aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos supor então que nós estamos aqui nessa reta e queremos ir até aqui o 2. Então, quantas casas nós vamos andar? 1, 2, 3, 4, 5. No valor de unidades, a gente andamos 5 casas, certo? Então, por esse motivo que é necessário a gente observar o valor absoluto para algumas circunstâncias, beleza? Sabendo disso, nós representamos o módulo do valor nós representamos, no caso, a notação de módulo dessa forma aqui, certo? Que esse valor aqui é igual ao valor absoluto, o valor referente, certo? Sabendo disso agora, vamos partir para o outro conjunto dos números, no caso, números racionais. Esses números racionais, eles surgiram também devido à necessidade do procedimento. Esse conjunto são todos os números que podem ser colocados na forma decimal ou fração exata, periódica
ou na forma de fração. São todos os números, no caso, os números que podem ser colocados na forma de fração ou de forma decimal, com o numerador e denominador pertencente aos números inteiros, certo? Ou seja, o conjunto dos números racionais é a união dos conjuntos dos números inteiros com as frações positivas e negativas. O uso da letra, no caso, é um que deriva da palavra quociente, devido a estar um número em fração, né? Um número sobre o outro, já que a forma geral de um número racional é um quociente de dois números inteiros, podendo ser então representado pela seguinte forma. Também é representado assim, ó. Muita gente representa dessa forma, certo? Um Q e passa um traço dentro da bola. Então, nós representamos o A sobre o B, com A e B pertencente, no caso, aos números inteiros. Mas o B nunca será igual a zero. Ele sempre será diferente de zero, porque senão vai dar uma indeterminação, beleza? Se B aqui for dividir igual a zero, gera uma indeterminação. Então não é esse o objetivo para os números racionais. Eu sei que, assim, quando a gente fala números em forma de palavra, fica um pouco mais complicado. Então, vamos representar aqui alguns números racionais para vocês. Aqui, ó, menos 7 sobre 2, menos 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, 0, 1 terço, 7 sobre 4 e assim sucessivamente. Temos diversos outros. Ele está composto tanto da linha dos positivos quanto da linha dos negativos. E o zero está incluso e também os números inteiros. Por quê? Porque um número inteiro, na verdade, é um número racional. Porque se nós temos 3, 3 é igual a 3 sobre 1. Não é igual? Então, ele também é um número racional. Beleza? Agora, como fizemos nos demais, os números racionais também podem ser representados numa reta da mesma forma. Aqui está a representação na forma da reta, certo? E algumas observações a ser colocada aqui. Números racionais, eles têm o número na forma decimal exata, certo? O que é isso, Emanuel? É um número que tem uma divisão exata, 1,2. Se nós dividirmos 1 sobre 2 dá 0,5 e assim sucessivamente. Então, tem uma certa hora que chega ao fim, certo? Aquela divisão. Mas também, como nós sabemos, tem números decimais na forma periódica, que fica se repetindo o ciclo e não vai ter fim, certo? Exemplos no caso, 2,33333, 3,0222, porque quando faz a divisão aqui no caso em questão, ele dá uma indeterminação e fica, digamos assim, em loop. E para isso, nós temos um procedimento que é a representação de uma aspa por cima, certo? De uma barra em cima do elemento. Mas como especificar melhor isso, Emanuel? Se nós pegarmos aqui e dividirmos 7 sobre 3, ele vai dar esse valor aqui, que é 2,33333 e assim sucessivamente. Então, nós representamos esse valor para ser finito, né, digamos assim, a gente representamos com essa barra aqui em cima, certo? Algumas observações também do subconjunto dos números racionais. Os números racionais também nós podemos representar sem um número nulo, né, sem o valor do zero. Para a representação, então, dos conjuntos dos números racionais não nulos, para retirar o zero, é necessário que A sempre seja diferente de zero, certo? E B pertença, no caso, aos números inteiros, diferente de zero também, certo? Devido à indeterminação e também para que não dê o próprio valor de zero. E nós temos os demais também procedimentos, que é para os não negativos e não nulos, não positivos,
não positivos e não nulos. Beleza? Beleza? Essas são as representações dos números racionais. No próximo agora, iremos falar sobre os números irracionais e os números, no caso, reais. Beleza? Então, nos vemos na próxima videoaula e é nóis!